Eu entendo que quem cuida são pais, professores, terapeutas, pessoas que convivem com pessoas autistas. E eu falo aqui como autista e falo como profissional que cuida de autista. Hoje, desde o meu diagnóstico em 2018, eu passei a trabalhar só com autistas adultos. Antes eu fazia avaliação para diagnóstico e a avaliação faz parte que você faça todo o relatório e tal. Eu gosto muito de fazer a avaliação, sempre trabalhei com psicodiagnóstico, mas a parte de fazer o laudo para mim é muito difícil, porque a escrita para mim é muito difícil. Então, eu me comunico melhor verbalmente, nem sempre fui assim, é, porque tem situações ainda, tem pessoas, tipo de lugares, pessoas específicas, que eu tenho um mutismo seletivo, que é uma coisa que eu estudo hoje, porque eu nunca entendi por que que eu não conseguia falar. Hoje eu sei o que que é não conseguir falar. E não é porque eu não tenho a fala desenvolvida, mas em determinadas situações não vai. E aí, então, estudando tudo isso, comecei a trabalhar com pessoas autistas. E uma coisa que a gente fala no meio da saúde, né, nos profissionais de saúde, é cuidar do profissional de saúde, porque é desgastante, você, você se envolve e é assim, não existe neutralidade, né? Então, um profissional não, que fala, não, eu não me envolvo, não, não é envolvimento pessoal que você vai entrar na vida da pessoa, mas a relação, seja professor, seja acompanhante pedagógico, não tem como você, principalmente se for autista, se não criar uma conexão, uma vinculação real, não vai funcionar. E isso exige emocionalmente, cognitivamente, e é importante que o profissional de psicologia saiba se regular. E é importante que os pais aprendam regulação. Então, o que que acontece? Quando eu atendia num grupo as crianças, eu falava que os pais precisavam ter um grupo de acolhimento ou de suporte. E aí, quando você vai em clínicas, né, que os pais, em especial as mães, tem pais que são participativos, mas na sua maioria são as mães, né? Você chega nas clínicas, as mães estão esperando e às vezes passam muito tempo em sala de espera e com um monte de coisa por fazer, às vezes tendo que mudar o horário de serviço, às vezes tendo que parar de estudar, às vezes tendo que... E aquilo assim, a vida da mãe, vou colocar os pais aqui também, não posso ser, mas sabendo, só para reforçar que a gente sabe que a maioria são mães, né? Mas a gente tem pais também. A vida da pessoa, depois de um diagnóstico, a vida dos pais, muitas vezes começa a girar em torno da criança autista, né? Depois, eu falo que depois do diagnóstico, os pais vivenciam um luto, porque muitas vezes os profissionais de saúde, quando vão apresentar o diagnóstico, o autismo, pelo paradigma médico, né, que é o paradigma de transtorno, de doença, tem que tratar 40 horas, né, aquela coisa assim. Os pais ficam desesperados e com uma angústia profunda. Será que eu não vou conseguir oferecer para o meu filho aquilo que ele precisa? E se eu não conseguir dar o que ele precisa? E aí se fala da janela para se aproveitar a janela do desenvolvimento, estimulação precoce. E aí os pais são bombardeados com um discurso muito, como eu posso dizer, muito pesado,
E aí os pais entram num processo de luto. E eu falo que depois que vem o diagnóstico de autismo, aquela criança, ela também vai com luto. Caio, vou pedir para você desligar seu microfone. Obrigada. Que quando os pais recebem o diagnóstico, muitas vezes vai vir com um peso muito grande, mas de qualquer jeito vai passar por um luto. O adulto autista, quando recebe o diagnóstico, a Cíntia tá pensando aí nas coisas, né? Reprocessando a vida, a gente vai olhar a nossa vida, nossa, gente, tá. Todo esse processamento pós-diagnóstico é um processo de luto, que é aquela realidade. O que que significa o luto? Aquilo que eu esperava que era, não é mais. E agora, como que eu faço? E aí, aquela criança, ela também vai sofrer um luto, porque os pais que ela conhecia, que tinham ela como filho e que, apesar da criança já ter as dificuldades e atrasos no processo de desenvolvimento, mas era uma criança que brincava do seu jeito, da sua forma. Sou professor de autista. Ah, adoro quando tem professores. É, Depois do diagnóstico, essa criança ela não pode ser mais ela. Ela nunca mais vai brincar sem os pais vigiarem ela. Porque agora os pais não vão lidar com o filho, com a filha, os pais não vão se relacionar com o pai e o filho. Sou o nível 2 de suporte. Ah, muito bom, Caio, muito bom. Pessoal, a gente precisa entrar num acordo, amor. Porque quando essa criança estiver brincando de forma espontânea, e esse é o conceito de brincar. O que que é brincar? O brincar não tem que fazer sentido. Brincar é a forma como a pessoa, a criança, ela introjeta o mundo. E hoje, eu vi um artigo, eu ainda não li, mas o tema do artigo é sobre o brincar, o estilo de brincar autista. Então, são entrevistas com pessoas autistas adultas, provavelmente contando como é o brincar delas. Então, a criança autista, ela também brinca no conceito que é brincar, dentro da sua espontaneidade autista. Mas aí vem o neurotípico vigiando aquela criança e fala: você não pode brincar assim, você vai brincar assim. E aí perde-se toda a espontaneidade. E é isso que a gente fala do empoderamento autista. Não é que a criança não vai ser trabalhada, estimulada, mas tudo isso precisa ser feito dentro do estilo autístico dela. Só que os pais, quando recebem o diagnóstico e estão no luto, está em sofrimento. Luto é sofrimento. Quem já passou por algum processo de luto por perda de pessoas, término de relacionamento, perda de uma ilusão, de uma expectativa. Então é luto, isso é luto. A gente entra numa espécie de introspecção, de tristeza. E o que que acontece? Muitas vezes os pais, eles perpetuam esse luto por muito tempo. E aí é onde eu vi as mães, os pais nas clínicas lá esperando, e pensando, caramba, esses pais precisariam estar sendo acolhidos, sendo trabalhados. Então, eu falo para minha irmã não é autista, tem meus sobrinhos, e eu falo para minha irmã que a melhor coisa que ela pode dar para os filhos dela é ela fazer a terapia dela. Aí, como qualquer mãe, qualquer resposta dela, gente. Quem é mãe aqui imagina quando você fala para uma mãe ou para um pai, você precisa fazer terapia, isso vai ser muito bom para o seu filho. Seria muito bom se você fizesse terapia. Qual pode ser uma resposta que essa mãe ou esse pai vai dar? Aí vocês podem pensar aí na cabeça de vocês, mas a resposta mais clássica é: primeiro ele, depois eu.
mas eu tenho, eu preciso focar no tratamento dele e não eu. É, bom, a minha irmã, ela não é autista, mas ela é uma pessoa de altas habilidades e superdotação. E a pessoa de altas habilidades e superdotação passa por traumas como a pessoa autista, no sentido de se sentir inadequada, ter dificuldade de relações, mas por ser diferente, não pelas mesmas situações relacionadas ao autismo. E a gente recentemente identificou essa característica de altas habilidades na minha irmã, porque desde que meu sobrinho tem 8 meses, eu falo para ela que ele é de altas habilidades. Por que que eu já sabia? Porque ele tinha comportamentos motores muito desenvolvidos, muito precoces para a idade dele. Então, tem alguns marcadores que mostram que aquela criança está tendo um. Então, ele vai perceber um mundo completamente diferente das crianças padrões, normais. Eu não gosto da palavra normal, mas eu adoro a palavra normótica. Que o normal não existe, né, gente? Mas o normótico, aquilo que se criou chamando de normal e é imposto pra gente, existe, né? Que é o normótico. Então, o meu sobrinho percebia o mundo de forma diferente de outras crianças. E ele já está com 6 anos e ele já apresenta indicadores de traumas sociais, de inadequação, autoestima rebaixada, o que muitas crianças autistas vão passar. E muitos sintomas que a gente coloca na conta do autismo não são do autismo, são dos traumas, desde bebezinho. E aí eu pensei, bom, se o meu sobrinho é de altas habilidades de superdotação também tem um componente genético bem importante. E eu comecei a pensar, da onde veio a genética? Isso já é o cérebro autista, tá, gente? O cérebro autista é um executor, a gente fica fazendo contas e sistemas, não precisa, eu não entendo nada de número, não dou certo com matemática, tem minha descalculia, beleza. Você falar 2 mais 2, eu vou ficar nervosa, vou contar nos dedos. Então, quando eu falo cálculo, é cálculo de raciocinar tudo assim, né? Eu falei, bom, então minha irmã é de altas habilidades. Aí fez todo sentido. Tem deficiência cognitiva e intelectual, epilepsia, monoparesia dos membros superiores. Ah, deixa eu ver aqui, porque cortou. Ah, ai, não tá aparecendo a mensagem toda aqui para mim. E paralisia cerebral. Caio, você tá com um pacotinho, né, de comorbidades. É, seria muito bom, então, daqui a pouquinho, se você quiser compartilhar algumas coisas, se quiser, pode só escrever também, porque eu acho que a gente precisa desmistificar. Gente, é desmistificar ou desmistificar? Não sei. Mas é quebrar esses paradigmas sobre pessoas com comorbidades e que às vezes são pessoas que não têm a fala, na fala falada, o principal meio de comunicação, mas que são seres, são pessoas. Agora eu criei na minha cabeça a expressão pessoas humanas, porque algumas não são pessoas humanas. É, a gente precisa, a forma da gente entender como as pessoas com comorbidades e não desenvolvimento da fala, uma dispraxia motora, como é perceber o mundo, estar no mundo, e como muitas vezes as pessoas não entendem como que a gente vivencia. Aí, opa, vou dar um espacinho, fazer umas perguntinhas para o Caio. Por quê? Uma coisa que acontece com os pais depois do luto tem todo um adoecimento. Esse luto, ele dispara nos pais uma ansiedade de que agora eu tenho que fazer tudo que tiver ao meu alcance para cuidar do meu filho, para dar tratamento, para dar estimulação. E quando a criança não... Gente, presta bem atenção. Quando a criança não está apresentando o nível de desenvolvimento que a gente quer que ela tenha,
que os profissionais definiram que ela tem que ter, o que vai acontecer com os pais? Vão começar a ficar frustrados. E esses pais foram crianças um dia, crianças que passaram por traumas. Muitos pais são pais autistas e não sabem. Hoje a gente já sabe que o componente genético e hereditário no autismo é altíssimo, então, se um filho recebeu diagnóstico, os pais imediatamente deveriam ser conduzidos para avaliação, porque tem na genética e é passado de pai para filho. Então, muitos pais atípicos já vivenciam um estresse muito grande, naturalmente, pela angústia de querer auxiliar o filho, e se esse pai e essa mãe for atípica, esse nível de estresse vai ser mais adoecedor ainda. E aí entra o cuidar do cuidador. Isso vai acontecer, o Caio é professor, né? Muitos professores autistas que não sabem que são autistas, o que está acontecendo com eles? Vai recebendo diagnósticos diversos, entrando, tirando licença, adoecendo e tudo mais. Muitos autistas que seriam considerados nível 1 na infância, conseguem lidar com aquela vida até a adolescência, início da vida adulta, mas depois, quando começa a complexidade da vida, a gente é cobrado muito mais do que se nós tivéssemos sido diagnosticado com nível 2 ou nível 3. Por quê? Porque como você tem mais recurso, espera-se que você consiga fazer mais coisas. Então, você é cobrado como uma pessoa neurotípica. E isso acaba com a nossa saúde mental, qualidade de vida. E muitos pais autistas, que não sabem que são autistas, muitos pais e mães, não são autistas, mas podem ter um TDAH. Se a criança é autista, tem uma genética de neurodiversidade, porque, neurologicamente falando, autismo, TDAH e esquizofrenia são primos. Vai tudo desenvolvendo ali num determinado momento do desenvolvimento, as coisas vão para lados diferentes. Mas é muito comum famílias com pessoas autistas terem também pessoas com diagnóstico de esquizofrenia na história pretérita da família. E é mais comum autistas com TDAH do que sem déficit de atenção, tá? Sim. E aí, o que vai acontecer? O TDAH, o déficit de atenção, ele vai ser piorado pelos traumas. Que tipo de traumas? Traumas sensoriais, traumas sociais, traumas cognitivos. E tudo isso que eu estou falando, vocês vão pensando aí na família de vocês, na genética de vocês. E aí, o que acontece? Se o meu filho é autista, talvez eu não seja, mas alguém da geração passada era. Que era quem? Era meu pai ou a minha mãe. Ou era meu avô e minha avó, que tratou meu pai e minha mãe. Eu ainda vou fazer uma live falando sobre ser filho de autista. O meu pai é autista. Isso vai interferir na nossa forma, na relação, no cuidado de pais e filhos. Se o pai ou a mãe for um autista perfil hipossensível, vai ser menos responsivo à criança. Se for um perfil mais hipersensível, pode ser um pai e uma mãe muito irritadiço, explosivos. E a criança, ela vai sentir a desconexão. E por que eu estou falando isso? Porque quem é adulto que está aqui hoje vem com a sua história das relações de pai e mãe. E a gente reproduz isso nos filhos de hoje. E aí, todos nós adultos temos as nossas crenças de incapacidade, daquilo que eu não sou boa ou bom de fazer, da família crítica, ou da família agressiva, ou da família indiferente. A indiferença, ela também gera traumas de desconexão. E aí, o que vai acontecer?
Quando eu tiver meu filho e não estiver conseguindo ajudar ele naquilo que os, os profissionais falaram que ele deveria desenvolver, isso vai ser gatilho para mim, adulto, pai e mãe. Gatilho para os meus traumas, para as minhas crenças de incapacidade, não sou capaz, e isso vai gerar muito estresse e carga emocional. Crença de não ser bom o suficiente, que significa nada que eu faço é bom o suficiente. O Caio professor, né? Os professores, tá muito em alta agora, né? Por causa daquele. Eu acabei de ver que passou no Fantástico, né? Eu não vi. Depois vou ver se eu acho. Vocês viram, gente? A reportagem do Fantástico ontem, eu acho que foi sobre aquela professora que teve uma carga, uma crise emocional com a menina que era deficiente intelectual em sala de aula. Eu vi o vídeo da professora e aquilo ali foi gatilho. Já é uma pessoa, é uma profissão extremamente que vivencia um desamparo do Estado e tudo mais. Já tem os próprios gatilhos do trauma. Ali, provavelmente, ela já não estava num dia muito bom e o comportamento da menina. Pois é, eu quero ver como é que foi, porque eu acabei de ver o vídeo de uma mãe falando sobre a reportagem. Então, professores, profissionais de saúde, isso vai acontecer com psicólogo, isso vai acontecer com neuropsicólogo, isso vai acontecer com psicopedagogo, isso vai acontecer com médico. Todos nós temos o nosso pacotinho, a nossa bagagenzinha dos nossos traumas, das nossas crenças de incapacidade, de insuficiência, de não ser bom o suficiente. E aí, só que cada um vai reagir de um jeito. Tem pessoas que, quando elas se sentirem impotente, né, e é isso que muitos pais sentem, quando uma criança autista está numa crise, um choro que não para, o pai e a mãe também entram em sobrecarga emocional, gente. O neurotípico, ele também tem sobrecarga emocional, também tem perfil sensorial. O que vai diferenciar um neurotípico de uma pessoa autista? A frequência do, do que acontece, da crise, o nível, né? Então, acontece muitas vezes, é muito frequente, e a intensidade é muito grande. Então, e causa transtorno no social, causa prejuízo para a pessoa. Eu me coloco em situações de prejuízo que eu me coloco em risco de perder o emprego, perder uma relação, ser hostilizada. Hoje, em função do meu hiperfoco, que é cachorro, eu estou passando por uma situação no condomínio que eu moro, com os vizinhos, é, em função de atrito social. Ô, Ah, Gabi, oi. deixa eu fazer um comentário. Eu não sei se você viu, eu mandei até no grupo de professores da pós. A gente protocolou um projeto de lei porque é o seguinte: eu fui dona de escola, eu sei o desafio que é ter uma escola. Eu falo muitas vezes que ter uma escola, tá ali 24 horas, é mais desafiador que qualquer época da minha vida, qualquer época da minha vida como advogada, né? Os professores vivem um estresse muito grande. Mas, por um outro lado, a gente precisa de profissionais que realmente estejam com a saúde mental em dia para trabalhar, porque eles estão lidando com outras vidas. Eu não posso pegar o meu trauma, é assim que eu penso, e por causa do meu trauma, traumatizar alguém. Então, eu tenho que saber o meu limite. Eu não estou no limite de trabalho, eu vou pedir uma licença, sair, me tratar, eu tenho que ter essa consciência. E aí, o que que acontece? Esses casos de violência na escola tá ficando repetitivo, né? Todos os dias a gente tem violência, e violências, e não é uma violência simples assim, senta aqui, fica aqui, permaneça calado, não, são violências
é, brutais mesmo. É o pico, assim, da violência. Eles tratam a pessoa com deficiência com muito descaso, porque eu duvido muito que o professor, por mais que ele esteja no pico muito alto, ele vai fazer isso com uma criança que saiba falar, que saiba chegar em casa, que saiba contar, que saiba se posicionar. Isso ele não faz, ele é covarde. Ele faz com os que não sabem contar, com os que não vão contar, com os que não vão se posicionar. Eles É descontam no outro. verdade. Inclusive, você vai ser convidada para uma audiência pública que a gente está fazendo sobre capacitismo e violência. E aí, nós protocolamos semana passada, a gente fez um projeto de lei para tornar tortura essas violências que ocorrem contra o autista nas escolas. E é sobre isso que nós vamos falar. Por quê? Porque enquanto houver transação penal, os profissionais vão continuar a fazer. O que eu posso fazer? Vou ali, vou responder, faço uma transação penal, um acordo, e fica por isso mesmo. Não serve de lição para ninguém. Infelizmente, nós estamos numa época em que as pessoas, para parar, elas precisam ter consciência dos atos que ela fez. Como que ela vai ter consciência disso? Pela consequência do ato que ela praticou. Então, a gente fez esse projeto, o deputado fez esse projeto de lei com muita insistência, porque na análise legislativa, eles falaram que ultrapassou a pena. Mas se a gente for pensar bastante, não ultrapassa a pena. Essa análise, ele falou, não, então eu vou comprar essa briga. Eu vou protocolar o Larissa, projeto e vou transformar em Larissa, tortura. Oi. acho que agora o meu áudio funcionou. Eu, eu sinto assim extremamente lisonjeada pela sua fala, né? Porque eu acho que nós, mães atípicas, a gente, como psicóloga aí, Gabriela falou, né? Nós temos assim uma missão muito grande. Nós somos a voz dessas crianças, né? E por muitas vezes as lutas nossas é muito grande no âmbito escolar, né? Então existe mesmo esse corporativismo, né, que é entre esses profissionais e que é covardemente feito situações, né, que até mesmo com nós que somos mães, né, que estamos já assim numa luta extremamente grande para incluir essa criança dentro de uma sociedade, dentro do âmbito escolar, e às vezes não somos amparadas em relação a essa questão da violência, né? Eu posso citar um Não exemplo só. que ocorreu comigo, com o meu filho, e foi muito difícil porque sempre coloca a conta na criança, né? Então, assim, vamos aproveitar que a criança tá ali e vamos colocar. E se esquece que essa criança tá ali, ela é diagnosticada. Então, por muitas vezes, o temperamento, as questões que essa criança tem naquele momento, é do diagnóstico dela. Então, eu vejo pessoas que às vezes se colocam numa posição que o copo está muito cheio dentro da escola, o ego é muito grande, não tem essa questão. Eu trabalho há mais de 20 anos dentro de uma educação especial, com quem diz assim, quem é você para falar alguma coisa comigo? Né, uma mãe ou alguma coisa desse tipo. Então, assim, eu acho que esses profissionais, eles precisam sim, tem que ter alguma coisa que nos ampare, né, quanto aos nossos filhos em relação a isso, porque muitas coisas acontecem dentro da escola e existe essa sabatina que chama a mãe, às vezes chama um pai, coloca dentro de uma sala, vem um pedagogo, vem um assistente, vem isso e aquilo, e a sabatina é muito grande. Né? Então, assim, nós, como mães, né, tem pais aqui também, acredito que sim, é um projeto de lei muito sério que a gente deve levar muito à frente, adiante, porque infelizmente isso só aumenta. Só Como que, quem aumenta. está falando é a Andréia? Isso, só Andréia, errar. eu queria te pedir um favor, então. Sim, Entra lá no Instagram do deputado Glaucin da sim, Focus e com comenta certeza. sobre o projeto de lei para mim. Vou, Faça esse comentário que você fez vou aqui fazer esse lá no comentário. Instagram dele, porque E a a gente gente precisa precisa agora do política clamor pública. popular para transformar Sim. isso em lei. Sim, Tem que sim. transformar assim em lei, porque assim, igual eu falei, né? Meu filho teve vários problemas escolares, inclusive ele está fora da escola, ainda estou lutando muito por ele, e eu vi certos abusos e eu cheguei mesmo para a pessoa, para o profissional, e falei assim, olha,
Se você não tem condições de trabalhar dentro de uma sala especial, se isso é um gatilho, se isso é uma ferida para você, procure outras áreas dentro da educação e deixe o outro fazer um papel melhor, né? E aí esse profissional, eu conversei muito, né? Eu fui até bondosa, vamos dizer assim, né? Eu falei, eu tô te dando uma chance para você procurar outros caminhos e que venha outra pessoa, né? Mas aí o que que fizeram depois? Minha criança é muito difícil, por isso que a professora saiu. Então, assim, sempre existe esse corporativismo, né, que deixa a gente numa situação extremamente difícil. Então, assim, a mãe, ela fica sem seu amparo social, porque a gente, às vezes, por muitas vezes, é silenciada. Então, assim, igual a Larissa falou, é uma fala, assim, muito importante. Eu acho que a gente tem que se unir muito, porque hoje em Boa dia a gente noite. está numa situação que tem que existir uma lei para que isso seja realmente levado muito a Porque o que que sério vai e acontecer? Não vai cumprido. chegar um ponto que Sim, as crianças, vai chegar um ponto, e a gente não quer que chegue a esse ponto. Por isso que eu exatamente. insisti para que protocolasse esse projeto de lei antes. Vai chegar um ponto de morte. Vai chegar um ponto Chega. que a notícia não vai ser mais Sim. desrespeito. Vai chegar um Não, ponto que a notícia vai ser mataram. Como nós é. tivemos o caso daquela menininha Raíssa, de 11 anos, que foi Boa apedrejada noite. pelos vizinhos até a morte. O Caio Exatamente. quer falar um pouquinho. Oi, Caio. Mas isso aí não é só relacionado aos professores, não. Os pais também, muitas vezes também, tem isso aí relacionado aos pais também, muitas vezes. Sim. Eu tiro por mim. Eu tive uma experiência um tempo atrás aí, que eu trabalho na educação infantil. E por eu ser homem, né, tem certas funções dentro da instituição de ensino, como professor, que é meio complicado de fazer, como tocar criança, também menina, né? E certo dia aconteceu o seguinte: eu sou servidor público aqui na prefeitura, onde eu moro, em Anápolis, né? Cotado na Secretaria de Educação. Olha o que aconteceu. O pai foi buscar a criança e eu estava só na sala de aula, não estava auxiliar no momento. A minha auxiliar não estava. O que que eu fiz? Eu falei, pai, espera um momentinho que eu vou trocar ela, né? Eu não pensei no momento que isso ia dar problema para mim. Não imaginei no momento, né? Na hora lá, eu quis ajudar o pai, né? Para a criança não ir de cocô para casa. Eu fui lá, troquei a criança, entreguei para o pai. Porém, o que que o pai fez? Qual a atitude do pai? Ele não teve a atitude correta. A atitude dele lá na gestora e conversar com a gestão da escola. Ele não fez isso, ele foi lá embaixo, me denunciou na brigadeiro. Foi isso que o pai fez. Então, eu vejo que muitas vezes os próprios pais eles erram certas coisas, porque ele deveria primeiro ter conversado comigo, com a gestora junto, para saber, né, por que que eu tive aquela atitude, por que eu fiz aquilo, né, tudo isso, né, saber o contexto primeiro, né, de tudo, né, para depois ele ir lá embaixo. E simplesmente Pois é, ele achou que eu estava fazendo, entender dele, né? Ele não gostou da forma que eu agi com a criança dele, né? Por eu ser homem. E também acho que acredito por causa das notícias aí, né? De pedofilia e tanta coisa que acontece, né? Sabe que acontecem essas coisas, né? Mesmo. Então ele pegou, foi lá e denunciou. hein, Caio, eu me solidarizo com a sua fala e vou colocar novamente um ponto extremamente importante que as escolas precisam. A nossa lei da LDB, da Lei de Diretrizes e Bases, ela só tem apenas 8 anos que ela foi criada. E, assim, há uma falha muito grande dentro do âmbito escolar, Andréia, qual porque lei? eles não têm. Hã? Andréia, repete de novo, qual lei? Não, não entendi. A lei a LDB, ela só, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela só tem 8 anos que ela foi criada, né? Então, o que que acontece? Por exemplo, dentro do âmbito escolar, eu acho assim, é uma falha extremamente grande que tem, principalmente na educação infantil, que quando a gente matricula essa criança dentro da escola, a gente vai entender que a gente vai lidar com diversos públicos, diversas meizinhas, diversas culturas, né, diversos âmbitos financeiros, enfim, de conhecimento. E essas escolas, infelizmente, hoje, não têm essa capacidade, essa sensibilidade de pegar esse
público, que é da educação especial, e chamar para uma palestra, uma reunião, é de dizer, olha, nós temos esses profissionais, eles têm que fazer isso, é assado assim. Na verdade, o que que eles fazem? Igual aqui, né? O colega está aqui, fez o seu trabalho, e ele foi interpretado extremamente mal. Mas o quê? Não teve o colega não teve uma segurança de uma equipe que trabalha com ele para fazer esse acolhimento com esses pais. Então, assim, começa o conflito muito grande dentro do âmbito escolar, porque não existe uma comissão dentro dessa escola que faça esse acolhimento com a mãe, que faça esse acolhimento com a família, né? De dizer, olha, nós trabalhamos dessa forma, a escola trabalha assim, o profissional trabalha assim, né? O senhor tem uma sugestão? Por muitas vezes a fala dessa família, ela é silenciada, ela é ignorada, e aí o profissional está ali querendo uma orientação da sua coordenação, como colega, né? Eu acho que ele foi desamparado dentro dessa coordenação, e ele teve um prejuízo grande para ele, né? Ele ficou já assim, que isso aí para ele vai levar um trauma dentro dele, né? Que isso aí dói no coraçãozinho da gente, né? Quando a gente Né? está ali para fazer um papel, né? Então, E assim, a falha é muito grande, né? só para pontuar uma coisa aí que você está falando, porque da Aham. situação do Caio, Sim. é que assim, ó, eu tenho pacientes, Uhum. são professores, né, também, Sim. autistas, Aham. e, É, e o Caio passou, eu hoje, gente, eu já fui muito mediadora, eu sempre falo, não, mas quem sabe, talvez, é, mas hoje eu falo, hoje, eu sei que se o Caio não tivesse as dificuldades e a sim, condição que ele tem hoje, porque o Caio, ele colocou aqui pra gente, né, que ele é autista, nível 2 de suporte, tem paralisia cerebral, monoparesia, então ele é alvo de capacitismo, ele é alvo de preconceito, e muito é, provavelmente, tá? Se não fosse, assim, igual a Larissa falou, se fosse é, um aluninho com mais condição, o professor uhum, talvez não faria isso. Pelo que eu já acompanhei de pacientes meus passando como professores, eles sendo profissionais deficientes, gente, é escancarado, é é, escancarado. isso mesmo, Então, sim, o Caio, ele passou por um desamparo como profissional profundo, certeza, porque exatamente. a Camila colocou aqui que ela e a filha dela passaram por uma situação. já- eu li aqui que a professora fez, meu estômago já fez assim, né? Já embrulhou, né? Porque que acontece? Se a Camila for reclamar ou fazer uma denúncia, muitas vezes vai acontecer o corporativismo que você mencionou, Exatamente, isso né? mesmo. Por que isso não Complementando o que eu aconteceu com o estava Caio? falando, oi, complementando o que eu estava falando aqui, eu Uhum, conversei com a promotora de justiça e ela falou que o erro nesse caso aí foi da gestão, não ter me Exatamente. para trabalhar, não ter me orientado sobre o seguinte, ó, em hipótese alguma você faz esse tipo de serviço, isso aqui, não, e não foi pela deficiência, por alguma coisa assim, né? Né? Foi por eu ser homem. Ah, é, Caio, mas a forma como o pai tratou a situação. uhum. É, Isso. a, a E gen- a a- a forma como a gente. gestão, né, não te deu o O amparo. conceito que eu entendi aí foi por eu ser homem. Porque entendeu, por eu ser homem, né? Deu um certo desconforto para ele eu tocar a filha dele, que é Sim. menina, que inclusive Eu estava na minha sala. entendi essa parte, eu até acho que ele pode, que esse fato poderia ser um gatilho para esse pai e trazer uma preocupação real, né? Porque a gente sabe que essas coisas acontecem mesmo, mas por que que ele não foi falar com você? Por que que já foi para um comportamento, de uma Quando foi falar, denúncia ou quando uma falou coisa, com ele disse que foi por causa da esposa dele, ficou insistindo para ele, é, que não me fazer conhece. Na verdade, a esposa dele não me conhece, a esposa dele. Quem vai mais na escola é ele, né? Que vai levar, ele que vai levar a criança, ele que vai buscar tudo é ele.
que faz. Uhum. É muito presente na escola. Está em reunião, ele vai e tudo, né? Então, ele é bem participativo, na verdade, o pai, né? Sim. E ele é muito conhecido aqui. Eu conheço o pai, né? Na verdade. Porque ele Uhum. trabalha na empresa aqui que ele faz entrega de sorvete aqui na cidade. Então, por esse motivo, eu conheço ele não só da escola, de outro lugar também. Então, ele simplesmente disse por insistência da mulher dele que ele foi lá. Ele não queria fazer isso, né? Uhum. Foi assim que ele falou, quando a gestora depois chamou ele para conversar. Mas, por exemplo, vamos ver a diferença aqui. Camila, e aí? Aí aconteceu isso com você e a sua filha. A pedagoga, ela então falou que ia deixar a sua filha na sala, fechada, presa lá, até ela conseguir fazer a tarefa. Isso é abuso, né? Isso é total assédio e, enfim. E a professora disse que não suportava minha filha, pois ela não respondia as perguntas da profissão. O que que aconteceu? Vocês conversaram na escola? Como... Aí você falou que você e a sua filha foram passar por humilhação. Como você foi tratada? Elas me chamaram lá na escola, nesse dia, que a professora estava muito nervosa. Aí eu fui, e nós ficamos numa sala fechada. Aí a professora foi falando que não suportava minha filha, porque minha filha não abria a boca para responder as perguntas, que aquilo ali ela já não aguentava mais. Aí a pedagoga olhou para mim, para minha filha, para a professora e falou assim: Ah, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar ela trancada aqui dentro da escola até ela terminar de fazer as tarefas, porque já que ela não quer fazer, então a gente deixa ela trancada. E aquilo ali me marcou muito. Fico até emocionada quando eu falo, que é algo que me dói até hoje. A minha filha, só de eu passar na porta, na rua onde a professora mora, ela vira a cara. E eu não fiz nada. Eu fiquei paralisada naquele momento. Não Eu já... denunciei, não briguei, eu não falei nada. Eu só engoli e fiquei sem saber o que fazer. Perfeito. Por que que eu pedi para Camila falar? Porque a professora ali foi defendida pelo corporativismo, né? A situação do Caio foi diferente. E aí a gente vai ter a gente vai ter várias coisas que vão interferir nisso. Ah, mas eu já. Só mais uma coisa, Pode para falar, cara. saber se a minha atitude que eu tive foi correta, né? Diante disso aí. O que eu Aham. fiz diante de tudo isso? Conversei junto com a gestora, né? Chamei o pai para conversar e cheguei no pai e pedi perdão para o pai. Olha, eu lhe peço perdão, por isso não foi minha intenção, não foi de forma alguma prejudicar sua filha em nada, foi ajudar. E então eu estou aqui para lhe pedir perdão por tudo que aconteceu, que houve, né? E a gente a palavra que eu usei lá estou lembrado agora da palavra, usei uma palavra lá. Uhum. A gente harmonizar, né? É, tipo assim, a gente, é, como é que fala? Tipo, civilizar, entendeu? Tipo assim, Tá. um com o outro. Sim, sim. E como é Resolver a que ficou situação, né? a situação depois, Caio? Depois eu não, assim, depois eu não tive muito mais contato com ele, né? Com o Certo. pai, diretamente. A Uhum. gestora não deixou mais, eu tenho mais esse contato direto, Uhum. gestão. Tirou esse contato meu, mas com o pai, eu tenho com outros pais. Inclusive, a criança deles, do, ela ficava ela tá no infantil 3 hoje, mas ela ficava no infantil 2. De lá para cá, ela desenvolveu muito, Uhum. né? Deixa eu falar uma coisa, mas isso aí tem uma falha da gestão, que a gestão já devia saber que criança pequena realmente, mulher, não pode ser trocada por homem, né? Isso Então, é óbvio. Então, foi tem isso uma falha da que ele gestão falou. de não ter te explicado, porque se É, a gestão tivesse, desde o início, te explicado, olha, cara, você não pode trocar uma menina, ela, para mim, você não na hora, teria, ela talvez, ter feito pedido uma isso. mulher, outra pessoa lá que trabalha lá, mulher, para trocar a criança. Qualquer outra pessoa. É. E não ter Aham. feito isso. Eles teriam que ter Evitado esse deixado isso problema. muito claro para você, porque realmente não pode.
E a minha fala permanece, o que eu sempre falo. Se a gente tem uma gestão que ela é orientadora, que ela é acolhedora, que ela consegue administrar isso dentro da escola, se nós temos os nossos filhos lá, tem as pessoas ali, e por que não fazer esse começo ali de baixo, que o simples funciona, né? Igual a mãe. Você imagina o constrangimento que eles fazem todas as vezes. Pegam a mãe já está ali muito fragilizada, a mãe já está ali, né, naquela última esperança da criança, né, se desenvolver, igual a senhora falou, aquela frustração, muitas coisas ao mesmo tempo, e eles sempre fazem isso. Pega esse familiar, joga dentro de uma sala, faz uma sabatina, igual a Camila falou, me solidarizo muito com ela, é muito triste isso, né, que a pessoa fica ali sem reação, estática, porque ali ela já sofreu tanta coisa na vida dela durante esse caminhar com essa criança, que ali é um gatilho para ela imenso. É muito difícil você se posicionar realmente diante de tantas situações graves como essa, penalizadas, né? Então, geralmente é mais fácil oprimir, né? Jogar a culpa, oprimir, silenciar isso aí e pronto, e acabou, né? Então, assim, a criança já sofre é, pela essa negatividade dentro da escola. Porque a Uhum. criança está ali, é como se. Eu costumo dizer assim: quando a gente tem uma criança especial, quando ela vai para a escola, é como se a gente tirasse ela do útero da gente de novo. Tirou do útero, tirou daquele conforto, tirou tudo aquilo daquela, né? E ela está ali sozinha. Então, ela está ali praticamente sozinha. E aí, ela está ali exposta, né, aos profissionais e aos coleguinhas também da sala, que muitas vezes eu jogo de novo para a gestão, que muitas vezes não consegue fazer políticas públicas dentro dessa escola do bullying, essa interação, convivência com os pares, né? Eles não têm isso. Então, cada dia isso mais vai aumentar. Porque se a gente não correr atrás, igual a Larissa falou, ter leis que realmente eles são obrigados a fazer esse papel mais ativo, as coisas vão ficar muito piores. Porque, assim, a escola é um lugar onde ampara pessoas de diversos meios sociais e culturais, né? Ali e está só aumentando. Cada dia a gente tem mais crianças autistas, mais crianças com outras deficiências, né, com TDAH, e isso vai aumentar. Então, assim, só tem 8 anos que a LDB existe, antes a outra lei, a lei de Maria Piana, então, assim, é muito recente, 8 anos, a gente sabe que não dá para fazer tanta revolução assim, mas eu acho que a gente tem que se unir sim, porque os absurdos que acontecem dentro do âmbito escolar, acho que é um ponto muito estressante, é um desafio assim muito grande e a gente tem que se unir muito Eu em acho relação a que isso, você está sabe? falando da Lei 13.150, né? Não, de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É, Não a lei não a LDB. Mas, enfim, eu também não é, sei se é isso mesmo. Vamos passar aí para a Gabi. Gente, eu peço para vocês entrarem lá no Instagram, viu, Gabi? Se você puder, Uhum. e Então, comentar lá no Instagram do deputado, porque é muito importante a opinião. Eu te chamei para essa audiência pública, porque o eixo agora vai ser Esse lançado dia deputado aí, 21 de ele é de Goiânia, setembro, né? o Tempo Livre. Viver Livre. É um hum, programa do governo federal para as pessoas com deficiência. E a base dele um dos princípios da base vamos combater a violência e o capacitismo contra o autista e as demais pessoas com deficiência. uhum. E aí a gente vai fazer uma audiência pública na Câmara. Vamos chamar a secretária nacional da pessoa com deficiência e a secretária nacional do SECADI, que Secretaria, ai meu Deus, hoje eu não estou muito bem, Secretaria da Diversidade e Inclusão. Ela faz parte do MEC. Então, essa secretária Zaira vai estar lá conosco também, e outros autistas e promotores. para Larissa, comparecer. eu vou recomendar para você entrar em contato com o pessoal da ANIA. ANIA é a Associação Nacional
calma, que é a sigla, né? ANEA. ANEA, né? Associação Nacional Não, do Emprego Apoiado? não, é Associação Nacional de Inclusão das Pessoas Autistas. Ah, É quem é presidente hoje, quem está presidente hoje é o Guilherme, que é da Unicamp, e eu faço parte da ANEA também. Ah, vai ter um congresso agora em outubro, ah, em Belo Horizonte, então eles teriam muito interesse. Eles não, né? A gente tem muito interesse. mas deixa eu te falar, você pode levá-los nesse dia da audiência pública, porque a gente dá oportunidade para eles falarem, porque Uhum. não cabe todos na mesa, cabe 8. Não, na Mas verdade, eles podem entrar na Câmara e abrir para falar. sim, eu sou representante também da Ah, ANEA, que eu tô tá. como vice-presidente lá. É, Eu porque acho isso interessante. uma coisa que a ANEA tem batalhado muito é nas universidades, né? Das adequações. A gente está falando de criança, mas a criança de vocês, os filhos de vocês, vão crescer, vão chegar na faculdade e ali, se não tiver adequação, se não tiver a inclusão real, não fica, né? Então, é Né? onde a gente, né, onde nós, autistas, estamos em desvantagem em relação aos nossos pares, não autistas. Então, deixa eu juntar as vivências aqui, é, e falar dos traumas, né? Então, quando a Camila vivencia isso e ela não consegue é, brigar ou fazer alguma coisa, isso, Camila, é entrar em congelamento. Neurofisiologicamente, é um estado de congelamento, de paralisação e imobilização que o nosso sistema neurofisiológico entra. Então, por exemplo, a gente escuta isso. Se uma pessoa, quando é assaltada, espero que nunca ninguém tenha passado por isso e não passe aqui, mas ou sofreu um acidente ou alguma agressão, qualquer coisa, dá aquela parada assim, e depois você fica, por que que eu não reagi? Por que que eu não fiz? Porque não dá. O seu sistema, ele desliga, é uma espécie, o seu organismo não responde, é um mecanismo instintivo de sobrevivência, quando em luta e fuga não tem condição, eu estou me sentindo tão vulnerável, a ameaça é tão extrema que é como se meu cérebro entendesse assim, essa ameaça é tão extrema, é a morte iminente, é melhor a gente dissociar e ficar paralisada ali, porque aí isso pode fazer com que a gente sinta menos dor, ou então na paralisia o agressor ou a presa, né? Porque nós somos mamíferos, a presa não, o atacador lá, esqueci o nome, desinteressa. Se o bicho, vamos supor, um cachorro vai pegar um coelho, o cachorro é o agressor. Quando ele ataca o coelho, eu não sei se vocês já viram o coelho ficar duro, ele fica tipo morto. Coelho, gambá, já fui assaltado, abordada até urinei. Então, essas reações fisiológicas, assim, é do nosso sistema. E aí, o que que acontece? Se essa agressão que eu estou sofrendo, ela vem, ela pega nos meus gatilhos emocionais, eu posso ter algumas reações. Luta e fuga. Eu, Gabriela, tenho um perfil combativo. Então, a minha tendência sempre é ir para briga. Eu pareço, sabe, eu pareço inofensiva, mas dependendo da situação, eu sou muito do combate. Mas outra possibilidade de luta e fuga é o congelamento. Dependendo da nossa história, dependendo do nosso sistema familiar, da nossa tradição, do estilo da família e dos nossos componentes de personalidade, que tem genética envolvida ou não, uma pessoa pode ir mais para o movimento de congelamento, imobilização e outras para luta e fuga. Então, Camila,
eu e o meu namorado, que é o Weber, hoje eu gostaria que ele estivesse aqui, ele tem participado sempre, mas ele está em aula. Ele é advogado, é autista, e tem trabalhado em benefício dos autistas adultos, né, nas faculdades, adequação profissional, e ele tem alguns casos de mães que foram agredidas como você, tá? E ele também já ajudou duas pacientes minhas que, como o Caio, não tiveram suporte, são pessoas autistas, professoras autistas, não tiveram o suporte da coordenação, da administração, né? Porque o profissional com deficiência, a gente está ouvindo o Caio aqui hoje, mas poderia ser futuramente as filhas da Camila, da Andréia, a Cíntia estava aqui, deve ter precisado sair, mas depois ela escuta. E isso é assim, tem hora que me bate um desespero, gente, porque é tão trabalho de formiguinha, é desesperador, e só que a rede social, ela está aproximando as pessoas. Então, a criança com deficiência, seja a deficiência que for, ela é vulnerável. O sistema não é organizado para trabalhar com essa criança, para ser acolhedor com essa criança, independente da deficiência dela, ou vão ter outras condições aí de exclusão, tá? Questões socioeconômicas, raça, questões religiosas. Gente, o sistema é muito adoecido. E aí sim, o sistema hoje, do que a gente vivencia, e quem fala muito disso é o Weber, é como a gente está vivendo hoje uma patologização social, né, que fica muito bem expresso na agressividade que tem sido vivenciado, gratuito muitas vezes. Então, hoje as pessoas estão cada vez mais com nível de estresse elevado, vai ficar visível, sem educação emocional, as pessoas vão se desregulando mais. E aí, as pessoas em vulnerabilidade, seja ela qual for, o que tem de diferente hoje? Isso sempre aconteceu. Hoje a diferença é que a gente tem acesso às informações, as pessoas compartilham. Imagina onde vocês estão, a cidade que vocês estão. Quando que a gente teria a possibilidade de encontrar se não fosse a rede social e ouvir isso? Ou a mãe que fez uma denúncia que eu vi recentemente mostrando o que está acontecendo? Quantas crianças já foram agredidas e não tinha ninguém para filmar? Mas hoje essas coisas vão aparecendo cada vez mais. Então, a rede social vai trazendo isso e possibilita o aproximamento. E aí, Camila, é onde a gente começa a se sentir pertencente de uma comunidade, e esse pertencimento fortalece. E aí é onde eu falo que o meu trabalho como psicóloga, como clínica, termina, não tem mais o que eu fazer para ajudar o paciente, o meu trabalho termina onde começa o trabalho do Weber, que é o advogado que vai mediar. Eu gosto muito do posicionamento dele, porque diferente de mim, ele não tem o perfil combativo, ele é mais mediador. Então, a proposta dele sempre é fazer mediação. Por exemplo, no caso do Caio, faria uma mediação entre os pais, a escola, porque eu trabalho o indivíduo, mas o indivíduo ele não é separado da sociedade. Hoje eu estudo muito trauma coletivo. E o Weber, ele é muito do social e agora ele está começando a estudar o indivíduo. Então, a gente tem trazido essa integração. E eu gosto muito da fala dele quando ele coloca que se não for se a gente não trabalhar em conjunto, pais, escola e a pessoa autista, que é o empoderamento da pessoa autista, que é com que eu trabalho hoje, a gente não consegue mudar. Então,
Se eu parto do princípio que para os adultos autistas, eu falo que eu não trabalho para sensibilizar neurotípico. O meu trabalho, todo o meu movimento não é para sensibilizar e trazer conscientização para neurotípico. O meu trabalho é para empoderar a pessoa autista para ela sair do congelamento, Camila. E muitos pacientes meus vivenciaram agressões, não conseguiram, e aí vai todo um trabalho para sair do congelamento. E o que acontece quando a pessoa está saindo do congelamento? Vem a raiva, e é a raiva que é a energia de ação. Mas se isso tiver pelo meu padrão de vivência e tudo mais, a gente fica no congelamento. E muitos de nós estamos no congelamento. E aí, o fato de você estar aqui, você está sendo validada, o Caio está sendo validado, a Andréia, a Larissa, porque isso acontece com muitas mães e profissionais com deficiência, e muitos não sabem nem por onde começar. Aí eu quero que vocês prestem atenção onde está muitas vezes o gatilho. Aqui eu não estou justificando o comportamento de ninguém, eu não estou. O meu convite é para ver como isso me atinge, porque aí entra o autocuidado. Se acontece uma coisa dessa, um gatilho desse, o que faz com que eu me paralise? O que faz com que eu me sinta tão impotente diante da situação? Existe um componente que é social, que é o corporativismo? Sim, mas muitas vezes eu não sei nem por onde começar. E eu estou me sentindo tão impotente, tão sozinha em tudo isso, porque a família atípica, ela vive numa escala maior o mesmo preconceito e exclusão que a criança autista vive. O que a criança autista está vivendo dentro de sala de aula, tá? O bullying ou a rejeição implícita dos coleguinhas, do professor, o capacitismo, o que a criança está vivendo no mundo individual, a família autista está vivenciando a mesma coisa, a mesma exclusão sutil e às vezes até descarada do que a criança, né? Então aí você vai ter os casos, por exemplo, um recente é do menino que estava terminando o primário, né, para passar para o segundo, como gente, o Fundamental 2, é isso, né? E aí, no dia, e ele não foi avisado da formatura, vocês viram esse caso? E foi da companhia lá, da Marista, né? Foi da rede Marista. Eu acho que ele ia passar para o 9º ano, não sei. Não, eu tive com a mãe dele esse final de semana no congresso. Ele estava no 9º ano e não foi convidado. Era do Formatura. Sigma, era do Sigma, E aquilo do ali, Sigma em Brasília. eu fico toda arrepiada. Aí a escola falando que, né, dando as justificativas nada a ver lá, simplesmente fizeram a festa, ele ficou sabendo porque viu os coleguinhas postando, né? A família toda foi excluída ali, não foi só ele. E por quê? A família atípica, ela vai ter, muitas vezes, eu vou ser mal vista no meu trabalho, se eu sou uma mãe atípica, eu tenho pacientes que são mães atípicas, e tem um horário, por lei e direito, eu tenho um horário especial em função do meu filho, da minha filha, que é autista e precisa fazer tratamento, eu tenho lá, então, solicitei adequação de horário especial. A pessoa fica marcada, é mal vista no trabalho, sofre perseguição, sofre assédio moral, e fica no congelamento de novo. Bom, isso aí que eu queria saber. Se eu, como diagnosticado com autismo, se eu tenho direito a esse Tem, horário especial. tem sim, Porque tem foi sim. me negado aqui pela prefeitura, de onde eu Sim, moro, esse você horário. pode, E depois se você eu quiser me mandar. solicitei, eu solicitei Infelizmente, diminuir é duas só horas. para. Eu trabalho 8 horas. Eu solicitei para diminuir 2
e foi negado. Disse que não prevê isso na lei aqui do município. Então, Isso foi é isso que lei eu... federal. Aí disse que eu tenho que contratar um advogado por fora para conseguir isso aí. Sim. Você pode, depois, me manda mensagem, que eu te passo o contato do Weber e você pode conversar com ele, te dar orientações, iniciais, e aí vocês veem depois como é que vocês vão seguir, tá? Porque a pessoa autista, como profissional, ela tem direitos, só que a gente vai ter que lutar, não é sem luta. Não é minha paciente, é uma amiga que eu fiz na rede social, autista, ela acabou de ser exonerada totalmente, assim, como fala, gente, ilegal, um negócio horroroso, Os e, a gente- absurdos não param. e é impressionante. Para vocês terem uma noção da gravidade do que a gente vive, a gente está falando de criança, mas onde que isso vai chegar? Uma paciente minha é servidora pública do Ministério Público e ela solicitou adequações funcionais porque ela é autista. Mas ela foi avaliada, o desempenho, né? De tanto em tanto tempo tem avaliação de desempenho muito ruim. E quando tem uma avaliação de desempenho muito ruim, é aberto não é perícia, como que chama, gente? É aberto um processo administrativo lá É um para PAD, né? como? Um PAD. Eu não sei, eu É não vou saber. PAD, é processo administrativo dentro do órgão do governo, é PAD. E aí, é, É uma comissão instalada. onde ela foi mal avaliada, assim, ó, você pegar os itens de avaliação de desempenho, são os critérios do DSM-5 para autismo. E aí, a gente, claro, ela estava num congelamento profundo, no medo, porque a pessoa, quando está sendo ameaçada, Camila, a gente não fica só no congelamento, a gente tem medo. A gente não sabe se a gente está certo, se está errado, o que que eu posso fazer, como que eu vou provar, é um desamparo. E aí o Weber entrou na história, e hoje é uma coisa que eu falo, assim, procurar um advogado que é autista faz diferença, procurar um advogado que tem entendimento da vivência autista, que pode ser um pai de autista, uma mãe de autista, faz diferença, Muita. Gabriela, porque... Ui, desculpa incomodar um pouco. Assim, só pela experiência, a sua fala é extremamente importante. Até mesmo para a gente procurar terapeutas, né? A gente, assim, que é mãe, quando a gente, eu vivenciei isso, e quando a gente procura realmente quem é mesmo do nosso grupo, né, atípico, a coisa é de melhor entendimento e flui muito melhor, porque aquelas pessoas vivem a nossa realidade, né? sim. Então elas sabem aquela dificuldade. Quando você procura pessoas, qualquer profissional que não seja às vezes dentro desse âmbito nosso, eles não têm entendimento e essa sensibilidade da real situação. Porque, assim, o que que acontece, né? Igual você falou, assim, muito importante, essas crianças, elas vão crescer. E a gente aqui, eu falo, eu moro em Brasília, e é uma luta, assim, constante, porque a mãe, a família fica desesperada para incluir essa criança dentro de uma sociedade, dentro de uma escola. E aí, o que que acontece? Esses pais não são incluídos, Não só. não são. E aí é que gera toda essa situação toda, né? Que é âmbito profissional, é âmbito, né, mesmo acadêmico, as dificuldades são imensas e a gente não é realmente incluído dentro disso, né? Andréia, toda vez que a gente faz uma palestra, a gente tem feito palestras conjuntas, como que eu vou falar assim? A gente vai a equipe toda, né? A É, gente tem a comunidade OBA, então vai sim, todo mundo. Aí, nessas palestras, não tem uma vez que não vem pais falando dos abusos que eles sofreram. E aí exatamente. é onde o Weber entra. E aí vem na É, faculdade, aí vem
o trabalho. Então, a importância das pessoas compartilhar e denunciar e falar e se fazer parte é o empoderamento, porque quando a Camila vem e conta a história dela e ouve outras pessoas, nossa, gente, abre uma possibilidade que eu não tinha pensado. Porque assim, quem que eu vou procurar? A sensibilidade que você falou do profissional, o profissional advogado que sabe sobre deficiência ou sobre a condição específica, ele vai ter uma gana específica para lidar com aquilo. Se você pega um advogado que não tem experiência Não tem nesse sensibilidade. campo, não tem. Ele vai E fazer só. mesmo até psicólogo. Eu já vi Gente, pelo amor de já vi Deus, muitos, assim, que eu olho e paro, eu não eu me consigo remonto. entender, sabe? Eu fico desesperada, Andréia. O Weber, É agora aos verdade. 59 anos, ele começou a fazer psicologia. As coisas que ele chega contando, É, eu fico desesperada. Eu falo, gente, isso cabe denúncia no Conselho Federal de Psicologia. Não é possível que estão ensinando é. isso na faculdade. E a Então, gente, assim, é muito bom, a gente também tem esse entendimento, né? Que a gente tem que procurar agora, né? Assim, depois de todas essas vivências que eu estou tendo, a gente sempre procura muito, né? A questão dessas terapias, né? Mas eu sim, vejo que a gente também hoje a gente tem que estar muito informado, né? Juridicamente, né? sim. Então, assim, é um casamento, eu acho que é um Essa é a casamento minha hoje, fala. né? O Essa meu questão. trabalho É um termina, casamento. o meu trabalho termina onde o do Weber começa. Isso é um Porque casamento, assim, pra gente, isso aí. as famílias vivem uma vulnerabilidade, a mesma vulnerabilidade que a criança vive, a família vive. Sim. Os pais, a mãe que está lá pelejando pelos filhos e tem direito, sim, a Gabi, eu vou ser. pedir para eu sair e você continua aí para mim, porque deixa eu te falar, tem 3 dias que eu trabalho direto, sexta, sábado, domingo, e uma semana inteira que eu trabalhei muito. Eu tô no meu, Fica à eu tô no vontade, meu pior Larissa. momento da vida. Já, Se já. hoje eu tô aqui pela graça do Espírito Santo de Deus. E aí eu peço para vocês me ajudarem, Gabi, se você puder passar pela página do deputado e comentar, tá? Se as meninas que estiverem aí, a Andréia, a Camila, a Daniela Frois, se o Caio puder ir lá também comentar, é muito importante Sim, para a vou comentar gente lá. essa força, viu? O Agostinho, eu Obrigada, conheço gente. ele. Continue aí com a Gabi, é porque realmente eu fui para um Eu, congresso lá em Formosa, estava muito calor. eu E também não eu, estava assim, não. Eu antes do estava congresso, eu Perinópolis, fui fazer os slides e ajudar o Augusto, e um show que o Augusto inventou com a Luísa Posse na sexta-feira, e eu tô só o caco. Um beijo, gente. Obrigada, Gabi. Eu vou Beijo, assistir bom depois. Tchau. descanso. O que eu queria para a gente começar, né, caminhar para o fechamento, assim, sobre cuidar de quem cuida, é os sinais, os indicadores de sobrecarga, porque os pais, igual a criança autista, tem as crises, tem a crise emocional, que é o meltdown, né, a crise nervosa, que é o chorar, aquela crise bem expressiva, os pais também têm, os pais também têm. Que é o explodir, a irritabilidade crônica. Esse é meu contato, Andréia. Os pais também têm, sabe a crise autista que o pessoal chama de shutdown, que é o desligamento? A criança desliga, dorme. Quem é professor aí, o Caio, ou quem já recebeu, sim. apaga. Apaga. E o shutdown ele pode durar 1 hora, um dia, 2 dias, uma semana. Eu ensino os meus pacientes a aprender a identificar quando eles estão em shutdown, que é o desligamento, que é uma crise de exaustão profunda, e que ele precisa conseguir recuperar. Mas se uma criança autista estiver em shutdown, em desligamento, sabe aquela exaustão doída? Como que eu Eu sei, explico eu fui semana passada. o Eu shutdown? vi tanto que eu tive que. Hum, Eu, eu tirei um momento para mim,
solicitei 2 dias lá, né, no serviço. Quinta e sexta. E quinta e Uhum. sexta eu tinha que trabalhar, né? Peguei e solicitei lá. Não foi nem a prefeitura que deu os 2 dias, foi a gestora lá que, de uma forma, resolveu lá, né? E me deu esses 2 dias. Aí o que que eu fiz? Eu fui para Pirinópolis, que é uma cidade que tem perto aqui de Anápolis, Uhum. e lá eu descansei a mente, né? E mesmo descansei mesmo. Estava muito assim, como é que sobrecarregado, muita coisa. Do dia a dia, muita coisa, correria, tanta coisa. E eu não faço só, não trabalho não, eu faço academia, eu faço aula de dança, eu faço aula de teatro, muita coisa. Então eu tava assim, é, coisa demais na minha cabeça, então eu tava assim, minha cabeça sobrecarregada, minha mente com tanta coisa. Aí eu quis assim, tirar um momento para mim mesmo, né? Me recuperar, me é, ter assim um pouco mais de tranquilidade em algum lugar, assim, né? Sair um pouco dessa rotina, né? Uhum. Que tá, mas assim, vai dar para explodir a cabeça. Tanta coisa. Mas, Caio, é isso mesmo. Eu ensino meus pacientes Hoje eu atendo só mulher, né? Eu fui selecionando tanto assim no meu padrão autístico que então eu ensino as minhas pacientes a identificar que elas estão entrando em shutdown ou quando está em shutdown. Como eu descrevo o shutdown? Aquela sensação de quando você está gripado, com dor no corpo todo, e com febre, o mal-estar da febre. Esse é a sensação do shutdown. Então, a criança ela vai reclamar de dor, ela vai falar que está com dor de cabeça, ela vai falar que está com dor no pezinho, na perna, porque ela não tem outra palavra, ela não tem outro recurso verbal ou cognitivo, repertório para explicar o que ela está sentindo. Aí ela pode falar que está com dor de dente, mas não é dor de dente, é um mal-estar físico. O shutdown gera um mal-estar físico. E se a criança, como o adulto, não está sensibilizado e não sabe identificar também que a criança está nesse estado, vai levar a criança para a rotina normal, que são as terapias, a escola e tudo mais. Aí é onde a criança vai ter um colapso nervoso, porque ela não tem energia para carregar o próprio corpo, ela não está confortável no próprio corpo. E os pais não são ensinados a entender o funcionamento autista. Os pais são ensinados você não pode deixar a sua criança ser autista. Eu marquei um vídeo, eu ainda vou fazer uma aula sobre ele, que é uma mãe que perdeu a oportunidade de deixar a filha se regular numa crise que ela estava entrando numa crise nervosa. Então ela já estava em crise, ela estava jogando um brinquedinho no chão e a mãe falando para ela parar, para ela parar. Primeira coisa, a mãe não percebeu que aquilo já era a crise. Aí a mãe começou a brigar com a menina. Aí a menina ficou mais nervosa, né? Então é isso que a gente quer ensinar para os pais, a entender os indicadores. E aí a mãe tá falando para a menina, não vou te dar mais o brinquedo, porque você tá jogando ele no chão. Aí a menina dá faz um comportamento lá assim de choro e grito, encosta na parede e começa a brincar com o interruptor de luz, né? Aí ela ainda grita um pouquinho e daqui a pouco ela olha para o interruptor e fica, liga e desliga, liga e desliga, liga e desliga. Naquela hora, ela estava se autorregulando. Você vê na expressão do vídeo, eu acho horrível esses vídeos que os pais colocam na internet com os filhos em crise. Mas enfim. Mas é visível quando ela fez 3 cliquezinhos de ligar e desligar a luz. Aí, se naquele momento a mãe soubesse, era só deixar ela ali, sendo autista, na autenticidade, porque a criança, o corpo tem uma inteligência inata, gente. A gente está o tempo todo buscando autorregulação. O neurotipo também é assim, só que como o autista desregula mais por causa das questões sensoriais e social, a gente vai ter essas crises com muito mais frequência e por situações cotidianas.
Se naquele momento ela tivesse deixado a menina, ela ia se regular. O que que a mãe faz? A hora que ela muda o semblante, provavelmente foi gatilho emocional da mãe. Ela desconectou emocionalmente da mãe. Naquele momento, a mãe sumiu para ela. Eu tenho certeza de como ela vivenciou aquilo. E aí, a mãe deve ter reagido num gatilho e começou a brigar com a menina. Para com isso, fulano! Para com isso! Vai já pro seu quarto. A menina sai do estado de regulação que ela estava entrando, começa a gritar e chorar muito pior, e aí para o vídeo. Mas a mãe estava orgulhosa, filmando, mostrando que mesmo a filha sendo autista, ela colocava limite na filha. Pois ela estava colocando limite num lugar que não se esperava colocar limite, mas sim dar um ambiente seguro, uma presença emocional segura, de conhecer a autenticidade autística e saber fazer. Mas o que acontece com aquela mãe? Ela não foi ensinada a fazer isso. E ela está em crise, ela entrou em crise de colapso nervoso. Porque, gente, uma criança chorando, meu sobrinho estava na casa da minha mãe esses dias, a minha irmã veio visitar, ela mora em Goiânia. Ele teve uma crise emocional lá, né, na hora de ir embora, não queria ir embora. Gente, ele chorou quase uma hora. Eu já não aguentava mais. O desespero da minha irmã, assim, aquele desespero que a pessoa já desconectou. Então, os pais entram no estado de estresse crônico. E o que acontece? Estresse crônico em qualquer ser humano vai adoecer. Aí entra em burnout. O burnout é uma exaustão crônica. Burnout foi muito estudado dentro do ambiente de trabalho, né? Quando a gente não quer nem toca o celular, chega a mensagem, você não quer nem ver, você já começa a ter crise de ansiedade. Isso é burnout, tá? Quando você pensa para o trabalho, meu Deus do céu, não dou conta, você já está em burnout. 3 meses de exaustão crônica, com essa sensação de você não consegue recarregar a sua energia, você já está em um quadro de burnout. O autista vai ter burnout muitas vezes na vida, e se não fizer como o Caio fez, de tirar o tempo dele e sumir do mundo para se recuperar, isso não é luxo, é necessidade. Se ele tem uma crise de exaustão e não se recupera, tem outra crise de exaustão, não se recupera, tem uma crise, não se recupera, daqui a pouco ele entra em shutdown. Agora ele não adianta ele fazer nada, ele não consegue mais se sentir descansado. É exaustão crônica, isso é o shutdown, tá? Que os pais também entram. E qual é o próximo grau? Se eu não cuidar do meu shutdown, no shutdown você vai ter, shutdown não, o burnout, né? Que é exaustão crônica. Na exaustão crônica, você já começa com indisponibilidade de socializar, alteração do sono, sobressaltos, pode começar com não quer socializar, tem alteração do humor, irritadiço ou desconectado, dissociado, né? Meio, não consegue estar no automático para tudo. Se esse quadro não for trabalhado e a gente não se recupera com menos de 6 meses, a gente não se recupera com menos de 6 meses de tratamento. E o tratamento principal vai ser no sono e na mudança de ambiente e contexto, se for relacionado ao trabalho, precisa e tem direito de tirar licença de saúde. Mas o que acontece? Muita gente não tira, e isso vai acontecer com muitos professores. Tem professor. Gabi, Oi, pode falar, cara. diga uma coisa que eu fiquei sem entender, que eu tenho uma prima que ela mora em Valparaíso. E ela faz atendimento, ela é terapeuta, Tá. autista. E ela me falou que usa uma medicina alternativa, usa uns óleos, negócio de uns óleos. Não entende negócio desses óleos. Com os autistas que ela atende. Uhum. Inclusive, ela diz que chama do Terra esses óleos. Ela diz que usa isso. Tá, ok. Os olhos, eu vou falar neurocientificamente. Gente, eu sou
eu sou esotericamente científica, tá? Eu adoro a ciência, mas eu sou super esotérica também. Então eu tenho explicação de tudo. Você quer explicação esotérica, holística, ou você quer a explicação científica? Vou dar científica, claro, né, gente? A esotérica fica só para mim. O cheiro, ele é ele ajuda na regulação. Então, por exemplo, isso não tem nada, essa pesquisa não tem a ver com óleos nem nada, mas testaram o efeito da lavanda em ratinhos, né? E a lavanda teve efeito de opioide. O opioide, ele relaxa. Então, você fala assim, os óleos essenciais funciona? Funciona. Para todo mundo? Não. Eu sou uma pessoa sensorialmente muito sensível para fragrâncias. Eu não tenho reações ruins para cheiros ruins. Então, se tiver um cheiro ruim no ambiente, isso não me desregula, ok? Mas eu sou sensível para cheiro e o cheiro é um lugar de conforto e regulação. Como eu conheço o meu perfil sensorial, o que que eu faço? Eu me desregulo muito com movimento de pessoas, barulhos, luz é uma coisa que me desregula muito, eu fico enjoada. Então, onde eu estiver, eu tenho cheirinhos. Porque o cheiro me regula. Eu tenho aqui milhões de cheiros, gente. Várias coisinhas. Isso daqui é de passar, não. Eu gosto da sensação também. Eu tenho coisas aqui no meu ambiente de trabalho, tem tudo que me regula. Coisinha, brinquedinhos me regula, coisinhas pequenininhas. Olha o que eu arrumei. Olha essa estereotipia que eu consegui, gente. Olha que coisa gostosa isso daqui. É uma bolinha. Isso daqui era de uma garrafa de bebida de uísque que meu pai deixou cair e quebrar. E eu peguei isso daqui para mim, gente. E agora fica aqui. E eu vou cuidar disso daqui do jeito que eu cuido da minha vida. Porque é uma delícia isso daqui. Estereotipia. Então, eu Ah, eu tenho. tinha uma bolinha, eu tinha uma bolinha também, que eu dei até para uma aluna minha, essa bola. Que ela é própria de autista. Ela tem as cores assim nessa bolinha, vai, e você vai encaixando cada cor na sua cor certa. Uhum. Muito boa essa bolinha. Eu gostava demais dela. Eu peguei e dei para ela. Porque ela é nível 3, ela não consegue. Ela é nível 3 de suporte, essa aluna. Ela é minha sala. E ela só consegue ficar na instituição se ela estiver medicada. Não tiver, ela não consegue. Perfeito. Ela bate nos outros, ela morde as outras crianças. Ela E ela faz tem isso toque. porque ela está extremamente desregulada em sofrimento. Essa menina que você está falando, ela deveria ter proteção auditiva, provavelmente. Tem que conhecer o perfil sensorial dela. Uma criança que morde, que bate, mesmo um autista que faz automutilação, Isso, faz existe isso. ela faz automutilação, né? Que morde, ou que se arranha, ou que se bate. Tudo E ela isso. bate na cara da mãe dela. Ela faz. Em vez para atender ela, a pessoa tem que usar um negócio de couro, o profissional, para atender ela. Sim. Ela tem quantos anos, Caio? Ela tem 4 anos. Quatro Vai anos. fazer 4, na verdade, né, agora. Hum. É, Tem é, 3. tem uma desregulação aí que é neurológica também, tá? Mas que ela, com estimulações adequadas, isso não significa necessariamente aba. Agora eu já tô falando descarado assim, gente. É, Então, atra- como eu já fui diagnosticado com autismo, eu já entendo eles, né? Os Aham. autistas, todos eles gostam de mim, todos, Sim. Por sem que que você exceção. acha, Caio? Porque assim, porque ele interage comigo. Quando eu tô do lado deles, sento com eles, eles interagem comigo. A fazer atividade com eles, né? Tem criança mesmo na creche, não fazia atividade nenhuma, fazia nada. Mas por Hoje que já que faz eles atividade, já senta e conseguem faz interagir atividade. com você, Caio? Por que que você acha? Porque assim, porque quando eu tô com ele, porque tem autista, que ele não brinca com os outros, ele não interage com as outras crianças.
né? Tem essa dificuldade. Comigo não tem. Ele interage. Quando eu estou com ele lá, ele sorri para mim, eles, né? De certa forma, interagem comigo. E aí, eu não sei se Eu vocês já vejo isso. ouviram falar que pessoas autistas se conectam melhor e se vinculam mais com pessoas autistas. Eu tenho duas pacientes que são acompanhantes pedagógicas, né? E são autistas, e me lembra a história da Maria Júlia, né? Essa paciente minha, ela tem a fala desenvolvida, mas ela tem a dificuldade de comunicação através da fala, né? E olha o que Então, aconteceu. Eu vou falar um negócio que aconteceu comigo hoje. pode Vou falar. terminar de falar aí. Pode terminar de falar. Aí ela consegue, no estilo autista dela, como você, ela não é técnica, é na natureza autística. Ela se conecta com os pacientes, os alunos autistas, e ela conseguiu que alunos que não conseguiam escrever, ler e até se comunicar, ela conseguiu fazer essa conexão com eles pelo estilo cognitivo autista e de comunicação diversa, que não é só a fala, e os alunos tiveram desenvolvimento. Por que isso? Eles se sentiram vinculados. E isso é o que vai acontecer com muitos pais, com muitas famílias atípicas, que às vezes não são autistas, pais autistas. Então vai ter dificuldade de se conectar com a criança, e a criança vai ter dificuldade de se conectar com os pais. E os pais vão se sentir, isso vai gerar muitos gatilhos, isso vai aumentar o nível de estresse, isso vai aumentar o índice de saúde mental, de perda de saúde mental, né? Muitos pais hoje vivenciam um quadro depressivo crônico, não diagnosticado. Só que a gente acha que depressão é você ficar num canto chorando e mal. Não, é irritabilidade, é alteração do sono, é indisponibilidade social, é perda de concentração, de tomada de decisão. Muitos pais, muitos cuidadores estão em depressão pelo desamparo vivenciado socialmente na escola, pelos profissionais, porque os profissionais cobram dos pais: olha, eu estou fazendo meu trabalho. Se seu filho, sua filha não está crescendo, não está melhorando, está desenvolvendo, é porque vocês não estão fazendo a parte de vocês. Então, sobrecai sobre os pais. Só que ninguém, e hoje é o trabalho que a gente faz na comunidade Oba, o Jota tá aí, é meu primo, Juninho, ele é da comunidade Oba, é autista, na infância teve diagnóstico de deficiência intelectual, o diagnóstico dele foi tardio, em relação ao autismo, e a nossa proposta na comunidade Oba significa Oposição Brasileira ao Adestramento Humano. A gente não quer, assim, eu quero ter o direito de ser autista e ter minhas estereotipias, mas ter o meu ambiente regulado, o meu ambiente adequado. E os pais não sabem de muitas informações que ajudaria a criança autista a se regular, e isso contribuiria com a saúde emocional dos pais. Mas o tratamento dos pais deveria fazer parte do pacote de tratamento de uma criança autista. Então, se uma criança autista começa um tratamento, necessariamente os pais deveriam ser acompanhados. Isso, quem sabe, um dia vira um projeto de lei, né? Eu vou colocar esse desafio aí para Larissa e para outras pessoas que têm essa facilidade, porque se os pais não tiverem mentalmente saudável, e mentalmente significa fisicamente, porque o cérebro é físico, é um órgão físico e que adoece, eu não vou ter condição de ser um ambiente seguro e adequado emocionalmente para o meu filho, minha filha, meu aluno, meu paciente, seja lá quem que eu estiver cuidando, né? Então, o que eu queria, principalmente com a conversa de hoje, é sensibilizar as pessoas para
os pais vivenciam uma situação de desamparo social, escolar, ah, de saúde, e são bombardeados por essa cobrança do que se entende que uma criança autista precisa de tratamento e que ela precisa deixar de ser autista ou controlar a estereotipia. E aí vem, como o Caio falou, ele permite que a criança se conecte com ele do jeito da criança, sabe a importância que um brinquedinho de estimulação vai ter. Isso. Um pauzinho pode virar ali o meu hiperfoco e através disso eu Um pouco que a criança introduzir. gosta, eu interajo naquilo que a criança gosta. Eu tento descobrir o que ela gosta, interajo naquilo. Se ela gosta de uma boneca, eu interajo com ele com a boneca. Brinco com a boneca, com a criança, de tudo, né? Com aquilo. Eu já, Sim, inclusive, eu tenho uma criança lá que ela enfileira, todinha os brinquedos, fica enfileirando, né? Ela não fala. Ele é sim. autista, só que não fala. Aí ela fica lá, e fica enfileirando, todinha. Aí quando ela consegue enfileirar tudo, ela bate palma e vibra. Sim. Eu Isso, percebi que isso aí é uma alegria para ela, ter conseguido ela aquilo. está brincando. Aí Isso. vem os Eu profissionais. lá com ela, junto lá. Esse Isso, brincar alegria para é ela. disfuncional. Esse brincar é disfuncional. Ou não existe brincar disfuncional. Não existe. O brincar, ele é em si a sua natureza de ser da forma que me traz bem-estar e alegria. Só que os pais também não sabem isso, porque eles não são ensinados sobre isso. Por isso que eu Isso. acho importante os pais ouvirem pessoas autistas sobre o que é ser autista, o que me gera bem-estar. Eu costumo usar duas fotos minhas em palestras. Uma que eu estou extremamente desconfortável e que ninguém está me socorrendo, e uma de uma situação que eu estou super confortável, sozinha no balanço, e aí os adultos vão lá, me tiram e falam, vai socializar. Pô, no meu momento de bem-estar, era aquilo que me gerava prazer, me tiram. E quando eu estou em desconforto, ninguém me socorre. É onde a criança autista vai crescendo com muitos traumas, né? Ahn, e eu vejo isso se reproduzindo na família, com uma priminha, e ninguém percebe. Eu tô em conflito, eu tô em dilema, eu não sei se eu falo ainda ou não, mas enfim. Só que os pais precisam ser cuidados, mas mais do que isso, os pais precisam ser ensinados sobre o que é ser uma pessoa autista. Porque se o Caio ensinar para um paizinho, uma mãezinha, como se conectar com o filho e a filha que é autista, essa criança vai ter muito menos crises, porque ela vai se sentir muito mais regulada, porque o ser humano se regula na conexão com o outro. Mas imagina uma criança que os pais não sabem se conectar com ela pela perspectiva autista. Ela vai viver a desconexão. E os pais frustrados, porque os pais sentem a desconexão também. Mas os pais não sabem se conectar. Então, isso gera uma frustração muito grande. Tá?